E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Um dos acidentes mais impressionantes e mais assustadores que nós vimos no decorrer da história da Fórmula 1. E um final de semana que nos trouxe de volta o fantasma do final da temporada de 1989, o Grande Prêmio da Espanha de 1990. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Espanha de 1990 era a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 30 de setembro de 1990, no tradicional circuito de Jerez de la Frontera, reta final da temporada. Faltavam apenas 3 etapas para o término do Campeonato Mundial, um Campeonato Mundial que era liderado pelo brasileiro Ayrton Senna, da McLaren, que tinha conquistado 78 pontos até então. O seu rival na briga pelo título mundial era, mais uma vez, o francês Alain Prost, que nesse ano não era companheiro de equipe do Senna. O Prost estava na Ferrari e tinha 60 pontos conquistados até então. Atrás dos dois que disputavam o título mundial, nós tínhamos o austríaco Gerhard Berger, companheiro do Senna na McLaren, com 40 pontos conquistados, o belga Thierry Boutsen, da Williams, com 27 pontos, e o brasileiro Nelson Piquet, da Benetton, que era o quinto colocado com 26 pontos conquistados. Ali naquele momento do campeonato, clima quente dentro da Ferrari. Após o Grande Prêmio de Portugal, a etapa anterior, onde o inglês Nigel Mansell, companheiro do Prost na Ferrari, tinha jogado o carro para cima do Prost, ainda no início da prova, e depois venceu a corrida, o clima tinha azedado entre o Prost e a Ferrari, coisa que era meio comum da gente ver ali naquela época. O Prost fazendo algum jogo político dentro da equipe para tentar tirar uma vantagem. O francês dispara várias críticas contra o Cesare Fiorio, que era o chefe de equipe da Ferrari, e contra o próprio Nigel Mansell por conta das decisões que a equipe vinha tomando, que, segundo o Prost, não estavam beneficiando ele, não era um tratamento adequado de primeiro piloto que o francês vinha recebendo, e isso estava comprometendo os resultados do francês dentro da temporada, que não vinha conseguindo buscar o Senna na tabela do Mundial. Já começava a dizer por ali que se a situação não mudasse, se a Ferrari não mudasse esse comportamento, ele buscaria outros ares dentro da Fórmula 1, coisas de Alain Prost. E esse jogo do Prost aí surte o efeito desejado. A presidência do grupo Fiat, que é o grupo detentor da marca Ferrari, vai para Jerez de la Frontera no final de semana do Grande Prêmio para acompanhar o evento e dar apoio ao Prost. Declarar abertamente e diretamente ao francês que a equipe trabalharia totalmente voltada para que o Prost conseguisse bater o Senna na pista e conquistar o campeonato mundial para a Ferrari. A Ferrari faz uma reunião com os seus dois pilotos e deixa bem claro para o Nigel Mansell: a partir de agora, o inglês iria trabalhar totalmente pro Prost. O Mansell ali naquele momento já tinha anunciado que deixaria a Fórmula 1 ao término da temporada. Ele vinha descontente dentro da Ferrari, o Cesare Fiorio não tinha cedido os pedidos que o Mansell tinha feito para seguir dentro da equipe, e o inglês tinha anunciado que iria para sua aposentadoria. Só que é nesse momento que o Frank Williams chama o Mansell para conversar e abre a possibilidade de levar o inglês de volta para Williams. Antes disso, o Frank Williams tinha tentado a contratação do Senna, mas o Senna preferiu seguir com a McLaren e com a Honda. O Frank queria um nome de peso para dentro da equipe, ali para 1991, e ele via com bons olhos a volta do Mansell. O Mansell, que sabia da tentativa do Frank Williams de levar o Senna para dentro da equipe, sabia que o Frank Williams estava disposto a abrir o bolso, a tirar os dólares da carteira, pois não era bem assim para levar o Senna para dentro da equipe. Então o Mansell pede um bom salário para o Frank Williams, que fica aberto às negociações e acaba oferecendo um contrato de 1 ano para o Mansell dentro da equipe, para correr a temporada de 1991, com opção de renovação para 1992. Para quem conhece a história, sabe que era dado ali os primeiros passos do inglês Nigel Mansell para a conquista do seu único título mundial dentro da categoria. Nos treinos classificatórios ali em Jerez de la Frontera, nós acabamos presenciando uma das cenas mais fortes, mais assustadoras da história da Fórmula 1. O acidente sofrido pelo inglês Martin Donnelly, da Lotus, ainda na sessão de sexta-feira. O Donnelly perde o controle do carro, bate forte com muita violência no guarda-reio ao lado da pista. O carro da Lotus se desintegra todo, o Donnelly é ejetado do carro, preso ao banco pelo cinto de segurança, sai se arrastando pelo asfalto por mais de 100 metros e fica solto, parado ali no meio da pista, como se fosse uma marionete largada no chão, imóvel. O paddock todo ficou em choque, com certeza essa cena remeteu muito ao acidente fatal do Gilles Villeneuve em Zolder, 1982. Até os dias de hoje, rever essa cena, rever essas imagens do Donnelly ali no chão, assusta muito, e é difícil de acreditar que o Donnelly viria sobreviver a esse acidente. Foi o fim da carreira do Martin Donnelly na Fórmula 1, mas ter sobrevivido a esse acidente
foi um milagre. Seguindo o treino classificatório, o brasileiro Ayrton Senna faz ali a sua 50ª pole position na Fórmula 1, sem muitas dificuldades. Logo em seguida vieram as duas Ferraris, com Alain Prost em segundo, Nigel Mansell em terceiro. O francês Jean Alesi da Tyrrell alinhou na 4ª posição, logo à frente do Berger com a McLaren. O Nelson Piquet com a Benetton ficou com o 8º posto, o Maurício Gugelmin da Leighton House em 12º e o Roberto Popo Moreno com a Eurobrum caiu na pré-classificação. Não largou no Grande Prêmio da Espanha de 90. Uma combinação de resultados ali em Jerez de la Frontera poderia dar o título mundial ao brasileiro Ayrton Senna ali mesmo, faltando ainda 2 etapas para o término do mundial. E a situação parecia favorável, pois afinal o Senna largava na pole position, largava à frente do seu rival, do Alain Prost. A Ferrari estava com aquele clima confuso ali dentro da equipe, porém o brasileiro não esboça nenhum sorriso após o treino classificatório, nem pela pole position, nem pela possibilidade de levar o título mundial ali mesmo. O brasileiro seguia extremamente preocupado com o estado de saúde do Martin Donnelly após o acidente sofrido na sexta-feira e com a segurança dos demais pilotos que estavam ali prestes a disputar o Grande Prêmio. Após o final do quali no sábado, o Senna vai até o hospital em Sevilha, onde estava internado o Martin Donnelly, acompanha o procedimento de recuperação do piloto, mantém contato direto com o Dr. Sid Watkins, o chefe da equipe médica da Fórmula 1 ali naqueles anos, e fala em várias entrevistas que era extremamente necessário se pensar urgente na melhoria da segurança na Fórmula 1, principalmente no que dizia respeito à velocidade em curvas. As coisas ali naqueles anos, na virada dos anos 80 para os anos 90, já vinham ficando muito parecidas com o que nós tínhamos vivido lá na virada dos 70 para 80, quando eram utilizados os carros asa. E a gente lembra muito bem a quantidade de graves acidentes que nós tivemos ali naqueles anos. Esse pensamento do Senna e esse movimento que o Senna vinha iniciando ia ao encontro do que já vinha fazendo Jean-Marie Balestre, o francês presidente da FISA. Já vinha há tempos movimentando a Fórmula 1 para buscar melhorias na segurança, preocupado com os acidentes que voltavam a ficar assustadores. E é nesse momento que Senna e Balestre, que tinham entrado em uma guerra no final da temporada de 1989, voltam a se aproximar. E o relacionamento entre os dois, os entendimentos, muda bastante a partir dali. E é nestas condições que nós temos a largada para 73 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 1990. O Senna larga bem e mantém a ponta à frente das duas Ferraris. O Prost vinha em segundo, o Mansell em terceiro. Briga boa ali na largada entre o Berger e o Alesi. Quase que sobrou pro Patrese, mas quem tomou a pior foi o Alesi mesmo. Tomou um chega pra lá, rodou, perdeu o controle do carro, parou na caixa de brita. Fim de prova pro francês. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Prost em segundo, Mansell em terceiro, Berger em quarto e logo atrás as duas Williams, Thierry Boutsen em quinto e o italiano Riccardo Patrese na sexta posição. O Nelson Piquet vinha em sétimo com a Benetton. O Senna não consegue abrir distância na ponta do pelotão ali no início da prova. Pelo contrário, passa a tomar uma pressão absurda do Prost e vai segurando uma fila atrás dele, que ia praticamente do primeiro até o 10º colocado. Isso até a volta 5, quando aí os 3 primeiros começam a se distanciar. Quem segurava a fila a partir dali era o Berger, que não tinha aderência no carro, pois ele tinha optado por largar com os pneus mais duros. Passando da volta 10 de corrida, pressão insana do Prost para cima do Senna. O Mansell ficava um pouco mais para trás, observando. Era nítido que a Ferrari rendia mais do que a McLaren, e já começava a se acreditar que a Ferrari estaria montando alguma estratégia para tomar a primeira posição da corrida nas paradas para troca de pneus, que eram previstas ali para Jerez de la Frontera. E logo na volta 20, para o inglês Nigel Mansell para fazer sua troca de pneus. Uma volta depois, para o Gerhard Berger. E aí o Berger já aproveita e tira os pneus duros e parte para pneus macios. Ficam Senna e Prost sozinhos na ponta do pelotão, em uma briga ferrenha pela primeira posição. Na volta 25, para o Prost e retorna para a pista exatamente atrás do Mansell, que tinha parado voltas antes. O Senna para uma volta depois, na volta 27, e volta logo atrás das duas Ferraris. Se essa era a estratégia da Ferrari, de tomar a ponta do pelotão na troca de pneus, deu certo. E aí, conforme combinado pela equipe, o Mansell tira o pé e abre caminho para o Prost passar por ele. Porém, ele acaba abrindo caminho para o Senna também. Alguns dizem que sem querer, mas outros dizendo que foi de propósito mesmo, pois o Mansell não estava nada contente com esse negócio aí de ter que trabalhar em favor do Alain Prost, e os dois já não se falavam mais desde o Grande Prêmio de Portugal. Nesse momento da corrida, o Nelson Piquet era o líder, só que o Piquet não tinha parado ainda para fazer a troca de pneus. O Prost e o Senna iam se aproximando muito rápido do brasileiro. Em certo momento, apaga o motor da Benetton do Piquet no meio da corrida. Ele acaba perdendo o controle do carro, dá uma escapada da pista momentaneamente, e aí o Prost e o Senna passam pelo Piquet. O brasileiro da Benetton cai para terceiro, Prost e Senna assumem a ponta do pelotão. A partir daí, o Prost começa a abrir uma grande vantagem em relação ao Senna. Ele chegava a ser 1,5 segundos mais rápido que o brasileiro. Tanto que o Senna não força mais o ritmo, tira o pé e passa a administrar a segunda posição, que em termos de
campeonato, de disputa do título mundial, era um bom resultado. Na volta 35, o Prost já tinha 13 segundos de vantagem para o Senna. Na volta 40, essa diferença já era de 24 segundos. Passando da volta 40, o motor da Benetton do Piquet resolve complicar de vez a vida do brasileiro. Ele ficava apagando e voltando o tempo inteiro. E aí a corrida do Piquet fica totalmente comprometida. Chegando na volta 50, o Prost tinha 30 segundos de vantagem para o Senna, que agora tinha que segurar o Mansell atrás dele. O Leão já vinha empurrando a McLaren do Senna na pista. Na volta 51, o Prost para fazer mais uma troca de pneus. Após a parada, ele volta ainda em primeiro. Tamanha era a vantagem que o francês tinha na frente. Na volta 52, o Mansell passa pelo Senna, que vai para os boxes logo em seguida. Faz mais uma troca de pneus e retorna para a pista na sexta posição, logo atrás do Berger, que também já tinha feito uma segunda troca. Só que na volta 54, o Senna encosta o carro na grama do circuito de Jerez de la Frontera e abandona a prova com um dos radiadores da McLaren furado. Fim de prova para o brasileiro e a alegria do francês da Ferrari, que ia se encaminhando para uma vitória. Quem vinha bem na corrida nesse ponto era o Maurício Gugelmin. O Gugelmin era o sétimo colocado ali quando nos encaminhávamos para a reta final da corrida. Sétimo colocado não por muito tempo. O Gugelmin sobe para sexto quando o Berger resolve dar um showzinho à parte para nós, vai para cima do Thierry Boutsen para tentar a ultrapassagem, se enrosca na Williams do belga, dá um belo salto na pista e cai na caixa de brita. Fim de prova para o austríaco. E fim das atividades para a McLaren ali em Jerez de la Frontera. Pela primeira vez no ano, a McLaren não teria nenhum carro concluindo a prova. Maurício Gugelmin subindo para a sexta posição, entrava na zona de pontos, mas por pouco tempo. Problemas na embreagem da Leyton House do brasileiro fazem com que ele perca desempenho e vá caindo no pelotão. Uma pena. A partir daí, o Alain Prost administra a primeira posição, vai deixando cair pouco a pouco a grande diferença que ele tinha em relação ao seu companheiro de equipe, o Nigel Mansell, e fecha as 73 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 1990 na primeira posição, com o Mansell vindo logo atrás fechando uma bela dobradinha da Ferrari e o italiano Alessandro Nannini da Benetton fechando o pódio em terceiro. O Gugelmin, mesmo com problemas no carro, conseguiu cruzar a linha de chegada na oitava posição, um bom resultado para o brasileiro. A Ferrari conquistava ali em Jerez de la Frontera 1990 tudo o que ela queria, dobradinha, somando o máximo de pontos do Grande Prêmio, com Alain Prost vencendo a prova e as duas McLarens não pontuando. O campeonato seguia aberto. Pro Senna, voltava a assombrar o fantasma de 1989. A decisão do campeonato era jogada para a prova seguinte, o Grande Prêmio do Japão, onde tinha acontecido toda a treta da temporada anterior, com o título sendo decidido fora das pistas. Desenhava-se novamente um cenário tenso para a decisão de um título mundial, disputado entre Ayrton Senna e Alain Prost, os dois maiores rivais que a Fórmula 1 já teve. E é lógico que isso é assunto para outro episódio aqui do canal.